Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação Zoe Online. Estamos nós aqui em mais um devocional. É isso aí, seja bem-vindo, glória a Deus, mais um tempo devocional. Estamos felizes, irmãos, felizes demais, gratos demais, independente de tudo que tem acontecido, né? Nós temos desfrutado da bondade do nosso Deus. Deus, ele tem sido fiel conosco, né? E essa semana, de maneira especial, estamos falando sobre isso, sobre a fidelidade de Deus, sobre como vermos a fidelidade de Deus em meio a dias como esses, como podemos enxergar a fidelidade de Deus em dias como esses, aonde está a fidelidade de Deus? Será que realmente a fidelidade de Deus está sobre nós? Né, nós vemos que existem muitas pessoas, até cristãos, que nesse momento têm duvidado e têm se perguntado se realmente Deus tem sido fiel, se realmente Deus está com eles. Né? Algumas pessoas sentindo que Deus os abandonou, porém, o nosso Deus não mudou. Né? Nosso Deus não mudou, nosso Deus continua o mesmo, né, Mike? E nós estamos nessa semana, de uma maneira especial, entendendo do Espírito, entendendo de Deus, que nós devemos lembrar da fidelidade dele. Não é nem só falar da sua fidelidade, é lembrar. Né? Jeremias fala, né, em Lamentações, né? Eu vou trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Né, meus irmãos? Uma pandemia, um tempo de crise, nada disso faz com que o Senhor deixe de ser o nosso Deus. Faz com que o Senhor deixe de ser o Deus dos grandes feitos, o Deus dos poderosos feitos, né? E Ele continua fazendo, irmãos. Ele continua sendo fiel. Né? Amo muito aquela música do Caminho no Deserto, né? Aquela música que tem uma parte da música que ela fala, né? Quando eu não sinto, ele está trabalhando. Quando eu não vejo, ele está trabalhando. Ele nunca deixa de trabalhar. Meus irmãos, essa para mim tem sido uma frase, essas têm sido frases que têm mexido muito comigo desde o comecinho do ano. Acho que foi a primeira vez que eu escutei ela, ou final do ano, não lembro direito, 2019. Mas desde que eu escutei essa frase, ele não deixa de trabalhar. Quando eu vejo, ele está trabalhando. Mas e quando eu não vejo? Isso significa que ele deixou de trabalhar? Não, ele não deixou. Né? Quando eu sinto, ele está comigo, glória a Deus. Mas e quando eu não sinto? Ele não está comigo? Não, ele continua comigo. Ele nunca se apartou do meu lado. Né? Então, essa semana, de maneira especial, nós queremos falar sobre a fidelidade de Deus, porque ela nos cerca, ela está ao nosso redor. Né? E ela nunca falta, né? É. É muito gostoso poder saber que Deus continua fiel, que independente do momento, da circunstância, Ele continua fiel. É muito saboroso, traz uma paz ao coração, traz uma segurança no caminho, assim, de uma forma única, saber que independente do momento, do local, do caminho que eu estou, a estação que eu estou passando, o meu Deus continua fiel, o meu Deus continua trabalhando para que a palavra dele se cumpra. Eu acho muito legal quando a Bíblia vai falar que Deus pergunta para Jeremias o que ele está vendo, e ele vê um galho de amendoeira e Deus fala para ele: vistes bem. Aí Deus responde, continua falando e fala: eu velo para que minha palavra se cumpra. É tipo falando assim: Jeremias, o que eu falei ali no versículo 5, que antes de te formar, eu te designei profeta às nações, eu trabalhei durante toda a sua vida. Hoje você está com 30 anos, mas durante toda a sua vida ali eu fui trabalhando detalhes que você não sabia para que era que estava acontecendo, períodos que você passou de crise emocional, períodos que você passou de perseguição, períodos que você passou de falta, de coisas que faltaram, de coisas naturais que às vezes você olhou e você falou: por que me falta isso? E Deus, naquela hora, para mim, responde para Jeremias falando assim: eu estava velando para que minha palavra se cumprisse. É, por mais que às vezes parecesse ao contrário, eu estava usando um momento para te promover, meu filho. Eu estava usando um momento para te coroar. Eu estava usando um momento para poder mostrar para os anjos, para as religiões, quase falei para as religiões celestiais. Tava... Mas retomando, para as regiões celestiais olhar e aplaudir você. A Bíblia vai falar, né, que nós somos assistidos. Então, para mim, Deus, naquele momento, está falando: Jeremias, cada detalhe eu estou lá, a cada situação eu estou lá.
você está sonhando com algo, eu estou lá. Quando parece que aquilo não vai acontecer, eu estou lá para garantir e construir a ponte entre o vale, construir o caminho aonde só existe areia, abrir o mar. Eu estou lá para ser a coluna de fogo e para ser a nuvem. Eu acho muito saboroso saber que nós contamos, servimos, dependemos e pertencemos e somos filhos de um Deus que não falta com a sua fidelidade, e de uma maneira que eu e você não podemos quantificar nem qualificar, porque se a paz excede todo o entendimento, a fidelidade dele excede todo o entendimento. Eu acho muito saboroso mesmo poder contar com isso. Mas eu quero te convidar, meu irmão, a ter esse tempo de oração comigo. Quero te convidar, você e sua família aí na sua casa, a fechar os seus olhos. Pai, obrigado por trazer à nossa memória detalhes, momentos que o Senhor cuidou de nós, momentos que as coisas pareciam que iriam ruir, que as coisas pareciam que não iam ter soluções, momentos que os nossos sonhos pareciam ter tido um ponto final, mas o Senhor nos lembra que a sua fidelidade, ela não faltou. O Senhor nos lembra que a sua mão continua ali, executando, trabalhando ao nosso favor, que a sua palavra, quando ela é liberada, não há nada que possa impedir o poder da ação dela, que todas as vezes que o Senhor abre os seus lábios, uma ação criativa extremamente poderosa, ela começa a criar coisas nas nossas vidas. Mesmo que nós ainda não possamos ver com os nossos olhos naturais, nós te agradecemos. Queremos pedir que hoje seja o Senhor falando ao nosso coração, que seja a voz do Espírito Santo, trazendo coisas específicas para cada um de nós. Que hoje seja um dia de um reânimo, que seja um dia em que nós possamos lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós e daquilo que o Senhor continua fazendo, porque a obra ela é feita de pequenos pedaços que juntam um todo. Então, pequenas coisas que o Senhor já fez só apontam para as grandes coisas que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós queremos que hoje o Senhor reafirme isso no nosso coração. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Só lembrando, né? Nós começamos a semana falando, né, a respeito de 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, e também números 11, quando o povo de Israel ele sente vontade de voltar para o Egito, porque não conseguia enxergar a fidelidade de Deus ao redor deles, né, mas Deus nunca deixou de ser fiel. Na terça-feira, eu e o Maio começamos aqui em Hebreus 11, falando sobre Noé e sobre Enoque, dois homens que viveram a fidelidade de Deus, que desfrutaram da fidelidade de Deus mesmo em dias difíceis, né? A Bíblia diz que o dilúvio veio porque a terra era perversa demais, porque aquela geração era perversa demais. Talvez é assim que nós olhamos para a nossa geração hoje. Porém, veio o dilúvio, veio uma chuva que traria nova terra, e Moisés, toda a sua família, toda a sua casa puderam desfrutar da fidelidade de Deus, né? Ontem, na quarta-feira, falamos aqui um pouco ali sobre os patriarcas, né? Sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Ali em Hebreus 11 também. Hoje nós vamos continuar aqui em Hebreus 11, né? Se você puder e quiser abrir conosco aí onde você estiver. Aqui, Hebreus 11, a partir do verso 17, a gente vai ler aqui, falando também sobre os patriarcas um pouco. Fala assim no verso 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para ser sacrificado o seu unigênito, ou seja, o único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Né? Pela fé, ele vai falar de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, que eram seus dois filhos, acerca das coisas que ainda iriam acontecer, que nem estavam acontecendo ainda. Né? Daí a Bíblia fala de Jacó agora. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a casa dos filhos de José, ou seja, da sua descendência. Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou.
E daí, falando agora sobre José, né, que nosso pastor falou a respeito de José no domingo. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Meus irmãos, ontem nós citamos aqui, falamos um pouco a respeito da fidelidade de Deus sobre gerações, né, Mike? E aqui nós vemos, no mínimo, 4 gerações, né? 4 gerações alcançando bênção, promessas e desfrutando de coisas poderosas, porque a fidelidade de Deus não mudou por causa do deserto e das crises que eles viveram em suas vidas pessoais ou nas suas nações, né, Mike? Isso eu acho muito legal, porque eu até estava pensando, a fidelidade de Deus toca até as pessoas que não têm aliança com Ele por causa de quem tem aliança com Ele. Não que a pessoa que eu vou apontar, às vezes ela não tinha aliança com Deus, mas isso me lembra de Ló. A Bíblia diz que estava lá para ser destruído Sodoma e Gomorra, e Deus fala, por acaso farei alguma coisa assim, antes de revelar o meu servo, meu amigo Abraão, e Abraão intercede. Não só por Ló, mas intercede pela cidade. E a fidelidade de Deus com Abraão que acaba salvando Ló. Vai até lá e busca Ló. Então isso me leva a pensar assim, cara, quantas vezes pessoas na nossa família, na minha, na sua, pessoas que nós conhecemos, recebem um toque da fidelidade de Deus por causa da minha e da sua oração, por Deus ser fiel a nós. Ele acaba tocando a vida dessas pessoas, ele acaba retendo algumas coisas, salvando essas pessoas. Para mim, José também é esse caso, porque lá na frente, os familiares de José são salvos por ele. Na verdade, a terra toda é salva por José, porque a Bíblia diz que tem um período de fome, e José era o cara que cuidava das despensas de Faraó, era o cara que cuidava dos celeiros, e então Deus dá sabedoria para ele administrar e poder distribuir isso pela terra. Por causa da fidelidade que Deus tinha com José, a terra não pereceu, a terra foi salva. Então, isso me chama muita atenção, sabe, Diego? Tipo, o nosso Deus, ele tem tanto prazer em ser fiel, o nosso Deus, ele é tão imutável nos detalhes do caráter dele, que ele é fiel até quando as pessoas não se lembram dele. A Bíblia mesmo vai dizer, o sol nasce para os justos e para os injustos. Ele é fiel com o que ele determinou. Ele disse que teria um mínimo para se frutificar sobre a terra, você sendo justo ou não sendo justo. Sim. Então ele se mantém fiel até quando a pessoa se recusa a ter uma aliança com ele. Realmente eu acho isso muito poderoso, essa questão que você falou, que Deus ele tem prazer em ser fiel. E eu realmente creio nisso, porque eu não sou pai, né, mas nós vemos os nossos amigos, os nossos próprios pais, o quanto eles têm prazer em derramar da fidelidade daquilo que eles falam sobre nós, sobre os filhos. E, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca entender que, independente do que acontece, nada muda não só o caráter de Deus, nada muda não só a fidelidade do Senhor, mas nada muda todas as palavras que Ele derramou sobre nós. Né? Aparentemente pode ser que as coisas, até as promessas, pode ser que elas estejam aparentemente indo por água abaixo, mas isso não é uma verdade, elas continuam intactas, porque elas vieram da boca de um Deus que não foi afetado por essa pandemia, que não está sendo afetado por essas crises, que não está sendo afetado por conta do ciclone, da tempestade dessa semana. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz aqui, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele foi posto à prova, irmãos. Ele estava passando por um momento como nós, sendo colocado à prova, né? Onde toda a sua fé, que era tão pregada, ela precisaria ser vivida. Onde que tudo aquilo que o homem Abraão, amigo de Deus, sabia na teoria, precisava agora viver na prática. Né? Assim como eu e você, nós estamos em um lugar de prova, onde tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que vivemos nesses anos com o Senhor, está sendo colocado à prova. Não porque o Senhor quer acabar conosco, muito pelo contrário. O Senhor quer nos mostrar o prazer de viver uma vida ativa na presença dEle, ativa na fé, crescendo em fé. Ontem pela manhã, eu estava orando, estava conversando com Deus e
E eu conversando com Deus ainda a respeito da tempestade que nós tivemos, do ciclone, né? Lá em Paranaguá, lá foi muito afetado, né? Uma das minhas tias, ela mandou mensagem dizendo que algumas casas destelharam, inclusive a casa que a minha tia mora, eles tiveram que meio que sair correndo para a casa do vizinho, porque ela falou que parecia que a casa ia cair umas horas lá. Ela, minhas primas e meu tio precisaram sair da casa e ir para outra casa. Meu pai e a minha tia mandaram alguns vídeos para nós. A casa deles lá na praia também tiveram algum destelhamento, e tipo, é uma casa que é nova, né? Faz menos de um mês que eles se mudaram, né? Meu pai não conseguiu ir para o serviço ontem e hoje por conta da estrada, as árvores, postes caídos no chão, né? Eu lembro que eu liguei para minha mãe ontem para conversar com ela e já não tinha luz lá na nossa casa, né? Graças a Deus lá no ar-condicionado, e pior, eu acho que 2 telhas voaram lá onde nós moramos em Paranaguá. Mas, meus irmãos, que tempestade, né? Quantas pessoas chorando, quantas pessoas tristes, meus irmãos. Isso, na nossa família, ainda eu sei que é pouco estrago, perto de estragos grandes que nós vimos que tiveram por todo lugar aí onde esse ciclone passou no Brasil. Mas, meus irmãos, nós estamos no lugar onde a tempestade ela é um convite para a nossa fé ser aumentada. Nós estamos em um tempo em que toda tempestade que aconteceu ao nosso redor, nós precisamos enxergar como uma oportunidade de primeiro ver como está a nossa fé, ver como está o nosso firmamento no Senhor, na fé que nós professamos, na fé que nós declaramos. Para mim, esse é um tempo, Mike, em que as tempestades elas têm nos revelado a nossa fé, o nosso firmamento. Por quê? Porque é momento da gente crescer em fé. É momento de nós estabelecermos ainda mais fundamentos sobre a nossa vida, porque é tempo de nós avançarmos em fé. Então, para mim, tudo que isso tem acontecido, para mim, é um tempo de nós crescermos naquilo que pregamos, vivermos aquilo que pregamos. Eu vi uma frase de um pastor algumas semanas atrás, ele dizia assim, não é a pregação, a revelação que precisa descer ao nível da nossa vida. Ele falou, é a nossa vida que precisa subir ao nível da revelação que temos recebido, é a nossa vida que precisa subir ao nível daquilo que Deus tem derramado sobre nós. E é verdade, irmãos. Abraão, ele foi colocado à prova, né? E o mais engraçado é que aqui ele é colocado à prova, e a prova era ele oferecer o seu filho, que era a promessa, que era o filho de onde viria toda a grande geração, toda a descendência viria daquela promessa. Então eu fico imaginando a cabeça desse Abraão, né? Tipo, subindo ao monte para entregar a promessa, que era tudo que ele tinha, né? Era o único filho dele, era o filho da onde a descendência viria, as promessas aconteceriam por causa daquele filho, a partir daquele filho. Mas agora eu fico imaginando ele preparando-se com o cutelo na mão, amarrando seu filho naquele altar. E eu fico imaginando a cabeça dele, né? Meu Deus, agora acabou. Agora as promessas acabaram, eu vou matar meu filho. Não, a Bíblia diz que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Meus irmãos, essa precisa ser a nossa visão nesses dias. Talvez a sua casa teve alguns estragos, talvez sua empresa está tendo estragos, talvez você realmente está sem fé nesses dias, você está oscilando em fé, com falta de esperança, mas eu acredito que Deus ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer enxergar que Ele é poderoso para ressuscitar dentre os mortos coisas que nós achamos que está morrendo, né, Mike? Uau, eu acho legal isso. Tem até uma versão que diz que ele creu contra a esperança e creu que Deus era poderoso para ressuscitar das cinzas. Porque, assim, na minha opinião, do jeito que eu gosto de ver, isso dá mais ênfase ainda. Porque ressuscitar dos mortos é um nível. Tipo, levantou do cemitério, agora das cinzas. Não existe mais tecido algum, não existe. Osso, não né? existe Osso não existe osso, mais. órgãos nenhum. E ele creu que Deus guardaria com tanto gosto, com tanta alegria, a promessa que Deus deu para ele, que Deus estava guardando aquilo que mesmo que fosse feito cinzas. Eu acho que daí que surgiu o termo fênix, surge das cinzas. É verdade. Surgiu dali. Isso é poderoso, né? É Meu muito Deus. poderoso. E para mim isso linka também em José. Sabe por quê, Diego? Porque José teve o sonho. A primeira coisa que acontece logo depois do sonho é os irmãos dele jogar ele dentro lá do buraco. E eu queria linkar isso com o que Jesus fala sobre os discípulos lá na oração sacerdotal dele. Ele diz assim: Pai, eu não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo. Eu peço que os guarde do maligno.
Eu sinto que é tempo, sim, da gente crescer em fé e da gente crescer em percepção dessa fidelidade. Que ainda, aparentemente, a gente é jogado dentro do buraco das circunstâncias, de coisas que nós perdemos ou de promessas que nós vamos sacrificar, ainda nós estamos guardados do maligno. Ele não pode nos tocar. Isso para mim aponta assim, mesmo que tudo que eu perca aqui por fora pereça, aqui dentro se renova, porque Deus tem guardado a sua palavra e Ele tem velado para ela se cumprir. Então Deus tem guardado a minha integridade. Tudo aqui em volta pode ter a aparência que está acabando, mas na verdade Deus só está usando esse momento para estalar o dedo e nos alavancar ao nível que Ele quer que nós vivamos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto o Mike falava, eu lembrava que dessa questão do ressuscitado entre os mortos, a Bíblia fala sobre um amigo de Jesus, Lázaro, né? A Bíblia diz que Lázaro estava morto, mas Jesus chega com uma notícia. Jesus chega falando, não é o tempo dele morrer. Tira a pedra, vem para fora, Lázaro. As pessoas queriam dizer que Lázaro estava morto, mas Jesus estava chegando e falando, não é o tempo de morrer, é o tempo de vida. Meus irmãos, eu sei que nós temos falado muito a respeito de mortes, noticiários. Aparentemente, talvez para você, promessas, coisas têm morrido, mas eu estou aqui para dizer, em nome de Jesus, não é tempo das promessas morrerem, não é tempo dos sonhos morrerem, muito pelo contrário, é tempo de sonhar. É tempo de crer nas promessas, porque eu sinto que Deus está rolando a pedra do sepulcro e falando, Lázaro, vem para fora. Quem falou que você está morto? Né? Lázaro, vem para fora. Eu sinto que Deus está chamando os sonhos para fora, as promessas para fora. Talvez nesses dias você está em desespero. Talvez nesse dia a sua alma está num colapso. A sua família está uma confusão porque você não tem conseguido concentrar no Senhor. Né? Tire os olhos da confusão, tire os olhos da pandemia um pouco, irmãos. Tire os olhos disso, olhe para Jesus. Se concentre em olhar em Jesus. Se concentre em olhar para Jesus, porque eu sinto Jesus dizer para nós, Lázaro, vem para fora. Deus está chamando as promessas para fora. Deus está chamando os sonhos enterrados para fora. Deus está chamando os planos que você engavetou, porque você acha que não vai dar, por causa que há a condição financeira, há a crise. Meus irmãos, Deus continua sendo o Deus do ouro e da prata. Deus dá recurso para os planos dos seus filhos. Deus tem recursos ilimitados nos céus. Nós é que muitas vezes não nos lembramos disso. Né? Então, ainda que você esteja nesse momento em um cenário em que as promessas estão morrendo, aparentemente, em que os sonhos não podem mais viver, é tempo de enxergarmos como Abraão. Considerar que o nosso Deus é poderoso para ressuscitar um corpo das cinzas. Um corpo das cinzas. Meus irmãos, esse corpo em cinzas, essa promessa parece estar em cinzas, esse sonho parece que está em cinzas. Não é tempo de ir lá, colocar num saco preto, jogar no lixo para colocar outro defunto ali. Não, é tempo de pegar essa cinza, jogar no chão e ficar olhando, porque eu sinto que vai levantar, vai ressuscitar. Lembre-se, a Bíblia fala sobre um homem chamado José de Arimateia. E a Bíblia diz que esse homem era um discípulo oculto de Jesus. E algo que me chama a atenção, Mike, é que ele se apresenta para investir no corpo morto de Jesus. Ele chega com mirra, né? Ele chega com perfumes, ele chega com incenso, ele chega com pano. Para quê? Para ele perfumar Jesus. Para ele perfumar Jesus e enrolar Jesus em um pano. Por quê, meus irmãos? Porque para mim aquele homem estava tendo se ele não tinha noção do que ele estava fazendo, ele estava tendo um papel muito profético. Ele estava preparando o corpo de Jesus para a ressurreição. Né? Enquanto os outros estavam falando, para que você quer um corpo morto? Eu fico imaginando que se ele não sabia, mas no coração Deus estava assim, não, ele está investindo no corpo morto porque o corpo vai ressuscitar. Meus irmãos, as promessas vão ressuscitar, os sonhos vão ressuscitar. O que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, não morreu. Seja como José de Arimateia, continue investindo mesmo sem ver, continue investindo na oração, continue orando pelos seus planos, pelos seus projetos, pelas promessas, não desista. Né? Enquanto Eli chamava Ana de louca, Deus a enxergava como uma mulher fiel à promessa. Enquanto o sacerdote, o homem que precisava ter uma visão clara daquilo que era uma mulher entregue em oração, chamava ela de louca, Deus a chamava de bem-aventurada, eu imagino. A Bíblia diz que enquanto ela chorava, ela alcançava graça e favor diante de Deus. Por quê? Porque a promessa estava perto. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Né? Se lembrou de Ana por quê? Porque todos os dias ele via ela lá, ó.
Ele via ela lá chorando, clamando, não, 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 me dá filho, senão eu morro, ela falava, me dê filho, senão eu morro. Meus irmãos, as promessas não morreram, meus irmãos, nada morreu, ainda que aparentemente esteja morto, faça como Abraão. É tempo de considerar que o nosso Deus é fiel e poderoso para tirar de meio às cinzas promessas, sonhos, projetos. Eu creio muito nisso, eu creio. Eu também creio. Eu gosto de pensar assim, Diego. Promessas são palavras de Deus, são palavras da boca dele. E a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas as palavras dele não. Eu gosto de linkar essas duas coisas para pensar assim, tudo que Deus inicia é eterno, não termina aqui. Então, todas as promessas dele para mim não têm um fim só nessa terra, mesmo que aparentemente apontem para coisas que eu vou construir aqui, mas não tem um fim aqui. Então, eu gosto de fazer esse link, porque independente das coisas estiverem acontecendo, eu penso, as coisas passam, céu e terra passam, mas a palavra dele não passa, então a promessa dele também não passa. Ele não nega a si mesmo, ele não vai passar, então a promessa dele não vai passar. E se o chamado é irrevogável, o dom também, então é irrevogável que ele colocou sobre a minha vida. Eu acho que Paulo vai falar que para tudo, as tribulações que nós passamos é para ser acrescentado virtude à nossa fé. Então, para mim, eu tenho comigo assim que, olha para José, ele teve o sonho, ele caiu, jogaram ele no buraco, foi vendido como escravo, logo depois foi lá para a casa de Potifar, né? Foi atacado pela mulher, foi acusado injustamente. Para mim, em todos esses momentos, sabe o que Deus estava fazendo? Virando a botija da virtude sobre ele. Estava fazendo assim, José, você ainda não tem isso. Para o que eu vou fazer lá na frente, você precisa disso. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar a virtude. Enquanto o inimigo olha e fala, tá lá, José está sofrendo, está levando para a cabeça. O que adianta você viver uma vida dessa? Aí José permanece. Deus vai lá e acrescenta a virtude. Ontem, eu estava orando e falei assim, Deus, me dá um exemplo de fidelidade na Bíblia que eu vou ficar tipo... Aí o Espírito Santo, Jó, eu confesso que eu parei e pensei assim, mas se você olhar para a maioria do período da vida de Jó ali, quando ele está sofrendo, dá a impressão de que Deus não está sendo fiel com Jó. Dá a impressão que Deus está castigando ou está brincando com a vida de Jó. Mas, na verdade, não. Deus acrescentou virtude sobre a vida de Jó. O Jó que começou não foi o Jó que terminou. Tanto em posses terrenas, quanto na declaração dele. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora eu vejo. Tipo, quando nós olhamos os detalhes dele, para mim me espanta. Ele coçava suas feridas, suas úlceras com caco de vidro. Parece que Deus usou aquele momento para pressionar e para, vou brincar com ele. Mas, na verdade, eu creio que dentro do coração de Deus estava assim, eu estou preparando esse homem para viver algo maior do que ele acreditava que poderia viver. Amém. Eu estou preparando esse homem para ver algo que ele só tinha ouvido falar. Sim. Eu vou revelar a minha face. Eu vou revelar ele vai ouvir a minha voz de maneira audível. Então, para mim, o coração de Deus só estava sendo mais fiel de uma maneira que ninguém conseguia entender. Nem os amigos dele que mais servem para acusar-lhe no momento do que para dar um consolo. Sim. Então... E eu acho legal isso, porque nem se falou essa questão de ninguém conseguir entender. E, irmãos, talvez vocês estão passando por coisas que vocês não conseguem entender, assim como nós. Né? Eu e o Mike podemos falar aqui coisas que a gente está vivendo e que a gente não tem resposta, não consegue entender. Mas, meus irmãos, isso não vai nos fazer desistir. Eu amo ver que Deus, quando Ele usa nosso exemplo como igreja e com Ele, a Bíblia fala que nós somos o noivo e a noiva, né? Estamos sendo preparada como noiva, adornada para um grande casamento. Meus irmãos, mas uma das coisas que eu tenho escutado muito dos casais, e eu gosto de perguntar e gosto de ouvir as histórias deles, mas uma das coisas que mais me chama a atenção nos casais casados, que a fidelidade deles, cara, eles amam ganhar presente, eles amam dar presente, eles amam demonstrar o seu amor. Isso é poderoso, mas para mim, cara, tem algo que tem marcado muito, Mike, você que está me ouvindo, que é quando eles contam as histórias, eles começam a contar as alegrias, as tristezas, os momentos gostosos, mas os momentos que parece que não ia acabar. Meus irmãos, eu tenho percebido
é uma coisa que Deus tem falado comigo. O maior poder da fidelidade e o que mais demonstra a fidelidade não é pelo que os olhos podem ver no quesito material, mas é porque todo tempo você tem alguém com você. Né? Um dos votos do casamento fala, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Mas com Deus é diferente. Com Deus é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos leve ainda mais perto dele. Né? A morte nos levará de fato para mais junto do Senhor. Meus irmãos, o maior exemplo e o maior poder da fidelidade de Deus sobre nós e conosco é que, independente da alegria, tristeza, saúde e doença, nós temos um Deus de mão dadas conosco no caminho. Um Deus que está em nós no caminho, meus irmãos. Independente de qual for as circunstâncias, nós temos um Deus que não só não desiste de nós, Ele investe em nós e Ele caminha de mãos dadas conosco. Isso é poderoso demais, meus irmãos. O maior benefício e o maior poder da fidelidade de Deus está em ter Deus a todo instante ao nosso lado, a toda circunstância ao nosso lado, a toda e qualquer pandemia, vendaval, ciclone, tempestade que possa acontecer. Né? Eu sei que às vezes parece que isso não é verdade, mas isso é verdade. Por isso que a Bíblia fala que pela fé, Hebreus 11 é o livro do pela fé, né? É pela fé que esses homens e essas mulheres desfrutaram dessas coisas, porque eu acho que quando diz pela fé, mostra, se não fosse a fé deles, eles teriam chutado o pau da barraca. Se não fosse a fé deles nesse Deus que eles sabiam que mesmo parecendo que não estava nem ali, eles sabiam, Ele está conosco, Ele nos prometeu, vamos lá, vamos continuar. Meus irmãos, Deus está conosco. Esse é o maior benefício, o maior poder da fidelidade de Deus, né? E isso é tão legal, porque daí Ele entrega, né? Ele entrega o seu filho, Deus já tinha provido o sacrifício, o cordeiro, né, que simboliza Jesus, que foi entregue por nós, mostrando a fidelidade de Deus. Você não precisou morrer naquela cruz, nem eu, era para nós, né? Você lembra que a cruz não tinha o tamanho de Jesus, tinha o tamanho de Barrabás, né? Porque não era para Jesus, era para nós, era para a humanidade, para aqueles que de fato tinham culpa e pecado, né? Ou seja, Deus já foi muito fiel ali, entregando aquele que não tinha nenhuma mancha. Para quê? Para que fosse sujo de sangue por mim e por você, para que pelo sangue dele eu e você fôssemos salvos, libertos, redimidos. Né? Assim como foi aqui. Ele entregando o filho dele, Deus chega e fala, não, eu já tenho aqui um cordeiro. Fica tranquilo, teu filho vai continuar sendo a promessa. E a partir dele vem Jacó e Esaú. Daí depois vem José e toda a sua descendência continua sendo abençoada. Toda a sua descendência continua como as estrelas do céu. Toda a sua descendência continua como as areias que estão no mar. Inumeráveis. Não se pode contar. Essa é a fidelidade do nosso Deus para um homem simples que mesmo em meio a uma prova decidiu se entregar. Mesmo sem entender por que eu estou entregando meu filho, ele não titubeou, ele obedeceu. Meus irmãos, independendo do que talvez você está ouvindo de Deus, né, obedeça, continue obedecendo. Ainda que as circunstâncias falem, pare, obedeça, continue obedecendo. Deus é fiel, Ele é fiel. Isso é demais. Maior prova de fidelidade realmente é essa, Ele insistir em estar conosco. Ele prometeu, Ele se dispôs em seu próprio coração nos perseguir, nos envolver com essas cordas de amor, nos prender a Ele. Deveria ser nós fazer de tudo para construir esse caminho, mas Ele olha para nós e fala, vocês não são capazes. Ele poderia parar nisso, né, Diego? Ele continuaria sendo quem Ele é, mas Ele olha e fala, eu prometi amar e eu decidi amar, então eu vou destruir o que for necessário que está entre eu e vocês. E Ele destruiu o poder da morte. Eu amo de verdade. 2 versículos, um que fala assim, a morte, era impossível que a morte o retivesse, quando Atos vai falar sobre Jesus, e o outro aonde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está? Sabe aonde está? Não está em lugar nenhum, foi derrotado por causa da fidelidade dele. A fidelidade dele nos garante essa amizade, essa companhia. Verdade. Meus irmãos, só para nós encerrar, porque acho que já falamos muito aqui, eu queria trazer à sua memória um texto que tem vindo muito à minha mente também, que é Romanos 8:28. Que aqui Paulo está falando com os romanos, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
né? Então, meus irmãos, tem uma outra tradução que ainda fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, não é algumas coisas, são todas. Todas elas juntamente, o combo de todas elas cooperam para o nosso bem. Meus irmãos, Ele é fiel. Tudo que estamos passando é apenas para o nosso bem, ainda que hoje a gente ache que não. Eu me lembro até hoje, se eu não me engano, 2018, início de 2018, o pastor Luciano Subirá estava pregando aqui. Só me lembro se foi 2018 ou 2019, mas o pastor Subirá estava pregando aqui e ele falou que Deus estava nos colocando em uma estufa, porque precisávamos crescer muito rápido, né? E a estufa, ela aceleraria o crescimento. E eu creio, meus irmãos, que nós agora, como universo, como mundo, como igreja de Jesus na Terra, estamos em uma estufa. O Senhor está nos acelerando. O Senhor está acelerando nosso crescimento e a nossa maturação, porque temos coisas muito poderosas e especiais para viver com Ele após esse tempo. Porém, esse é um tempo poderoso. Não despreze a boa dor. Eu vi essa frase do pastor Judá Bertelli, que ele falava assim: não despreze a boa dor, porque toda dor ela é boa no final dela, porque alguma coisa ela traz de ensinamento para você. Nem que seja que você precisa ir no médico, nem que seja que você precisa de oração, nem que seja que você precisa tomar um remédio. Mas sempre a dor ela vai nos ensinar alguma coisa. Isso mexe muito comigo. Mas é isso, né? Você ora para nós, Quero Mike, convidar fazer, você a ter esse tempo de oração conosco. Deus, obrigado pela sua fidelidade. Eu peço pela sua graça, Pai, a ação do Espírito Santo tornando o nosso coração sensível, o nosso coração atento aos detalhes da sua fidelidade. Nós queremos ser pessoas que percebem a sua fidelidade em todo tempo, em todo momento. Pessoas que se asseguram nisso. Pessoas que caminham felizes, sorridentes e carregadas de esperança, tendo uma fé sólida. Pessoas que aproveitam a virtude que é acrescentada sobre elas, dentro das dificuldades, dentro das tempestades. Nós queremos ser esse tipo de pessoas, Deus. Por favor, faça isso em nós e através de nós, para que o mundo também possa ver e desejar provar dessa sua fidelidade, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Te louvamos por o Senhor ser quem Tu és. Te louvamos pela pessoa que o Senhor é. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Lembre-se disso. Ele é fiel. Continue olhando e você vai enxergar a fidelidade de Deus sobre você, sobre a sua vida, ainda que muitas coisas possam estar acontecendo, né? Ele continua, ele não mudou. Ele é fiel. Tá bom? Obrigado por estar conosco mais devocional. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o melhor dia da sua vida, melhor semana da sua vida até aqui. E fica ligado nas nossas programações, nos siga aí Instagram, Facebook, YouTube, curta os nossos vídeos, compartilhe, nos mande seus testemunhos, né? E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe e até mais. Um beijo no coração. Um grande abraço. Tchau, tchau.